Na semana passada eu falei a respeito do mandamento do Senhor de nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, desse caminho aonde nós descobrimos o amor de Deus por nós. E hoje eu quero falar sobre a obediência. Que tema difícil de se trazer aqui para pregar a respeito. Porque nós poderíamos ficar aqui semanas e semanas falando acerca disso e nós não esgotaríamos o assunto. E é claro que a intenção aqui não é eu esgotar o assunto com vocês. Na verdade, eu já vinha escrevendo essa palavra há um bom tempo, bem antes até de eu pensar em pregar também sobre o primeiro mandamento. E foi curioso porque nessa semana que passou, né, eu já tinha mais ou menos o meu sermão ali que eu já vinha escrevendo há um tempo, o Senhor já tinha colocado essa palavra no meu coração. Mas por algum motivo que eu não sei, né, eu não sei se eu sou uma usuária ruim de Word, essas ferramentas aí digitais que eu sempre me embanano, mas aconteceu alguma coisa que meu sermão, pum, desapareceu, não sobrou nem o rastro dele. O pessoal, algumas pessoas estão olhando para mim e estão dando risada, mas irmãos, eu ainda sofro com esse negócio de arquivo que não salvou. Aí o meu marido está tentando me ensinar, usa tudo online. Mas, enfim, foi com Deus, não consegui achar o rastro. E eu acredito que tudo está dentro do propósito do Senhor, que eu falei, então, Senhor, vamos lá de novo, né? Vamos sentar aqui, o Senhor vai falar comigo de novo. E eu quero levar essa mensagem à igreja com muita responsabilidade, com muito zelo, porque é um assunto muito sério e é um assunto central nas Escrituras que nós não podemos deixar de falar. O caminho da obediência é algo que nós temos aprendido a trilhar, principalmente assim falando, né, de mim, do Felipe, desses anos em que nós estamos liderando a igreja do Senhor. Nós nos deparamos com muitos desafios, com muitas responsabilidades, e nós sabemos que quando nós temos certezas ou quando nós temos dúvidas no nosso coração, nós devemos continuar obedecendo a palavra que o Senhor uma vez liberou para nós. E isso não se trata de legalismo, viu, irmãos? Acaba sendo muito complicado quando nós falamos de obediência, porque nós podemos cair no erro de achar que obedecer a Deus é cair num legalismo, de eu vou cumprir todas as regras, e se eu cumprir todas as regras, Deus vai se agradar de mim, né? Que nem nós observamos que era o povo no deserto, tentando cumprir a lei e falhando todas as vezes, mas achando que se conseguisse cumprir a lei, estaria realmente agradando o Senhor. E, na verdade, Deus queria o tempo todo que eles dependessem dEle. Deus nunca quis um povo alheio ao relacionamento e à aliança com Ele. Deus não quer... Vocês lembram quando eu preguei sobre Jeremias? Dizendo que Deus ele não quer que apenas nós o busquemos, mas que a gente o busque de todo o coração. Ele deixa muito claro isso na sua palavra. Eu não quero que você apenas me busque. Eu quero que você me busque como se fosse a coisa mais importante que você precisa achar na sua vida. Então, o caminho da obediência não é um caminho onde nós estamos cumprindo regras que nós decoramos para agradar a Deus. Mas é um caminho onde nós aprendemos a nos render. E eu quero falar um pouquinho disso. Eu vou falar acerca de 3 coisas envolvendo a obediência: a entrega, a fé e o amor, porque todas elas estão relacionadas. E quando nós falamos com relação a esse legalismo, nós vemos que o apóstolo Paulo ele menciona isso na carta aos Romanos. Ele diz: muitos ouviram a mensagem do Evangelho, mas nem todos aceitaram a mensagem do Evangelho. De fato, eles têm zelo, eles têm tentado praticar a palavra do Senhor. Mas eles ainda estão fundamentando, baseando o seu coração na sua justiça própria. E quando nós tentamos obedecer ao Senhor, ou quando tentamos servir ao Senhor baseados na nossa autojustiça, na nossa justiça própria, irmãos, isso é um caminho muito complicado, porque nós não temos o poder de nos auto-justificar. Só quem nos justifica é quem? É o Senhor.
Então, para nós entendermos o assunto obediência, nós precisamos entender o quanto ele está entrelaçado profundamente com a questão do que é o Evangelho. Todos nós conhecemos a palavra de Romanos 10, 9. Pode colocar aqui até na tela. Eu não sei se eu coloquei para ser projetada esse versículo. Coloquei? Não? Não, se eu não coloquei, não tem problema. Romanos 10, 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, quando nós lemos essa palavra, nós entendemos que quando nós decidimos andar com Deus, é necessária uma confissão. Amém? Aqui diz que nós temos que crer com o coração e confessar com os nossos lábios. Mas a mesma palavra também nos orienta que a coisa não termina aí. Olha só o que diz lá em Lucas. Abra comigo aí, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, no verso 46. Para nós entendermos que nós precisamos, sim, nós temos que crer no nosso coração, confessar com os nossos lábios. Mas não termina com essa confissão, apenas começa com essa confissão. Aqui, em Lucas 6, Jesus está proclamando o Sermão do Monte. E chega num determinado ponto, ele se dirige à multidão e aos discípulos também, e ele diz o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então, quer dizer, a mesma palavra que nos diz que nós temos que crer no nosso coração e confessar com os nossos lábios que Jesus é Senhor, também diz que esse é apenas o início da jornada. Porque se eu confesso que Jesus é o meu Senhor, mas a minha vida não é uma vida de obediência a Deus, então eu estou apenas falando algo da boca para fora que não é uma verdade para mim. E logo em seguida, nessa mesma passagem, o próprio Jesus, ele exemplifica aquela história que todos nós conhecemos muito bem, né? Haviam dois homens, aquele que ouve e pratica a minha palavra, eu posso comparar, e aí ele traz a história. Um é aquele que fundamentou a sua casa onde? Na rocha. O outro é o que construiu a sua casa onde? Na areia. Nesses dois casos, o Senhor Jesus diz que os dois ouviram a mensagem. Não foi só aquele que construiu na rocha que ouviu a mensagem, mas aquele que também construiu na areia. Mas ele termina dizendo que aquele que construiu na rocha é aquele que ouviu e praticou aquilo que ele ouviu. Então, apenas ouvir não é suficiente se nós verdadeiramente não praticamos a palavra de Deus. E quando nós praticamos a palavra de Deus, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou me submetendo à sua vontade. Eu estou me submetendo à sua palavra. Então, estar debaixo do senhorio de Cristo, que uma vez nós confessamos como nosso Senhor e Salvador, não é só confessar com os nossos lábios, mas é nós verdadeiramente termos uma entrega e nos submetermos à vontade do Senhor em todas as áreas da nossa vida. E o próprio Senhor Jesus, ele deixou isso muito claro. Antes de subir aos céus, ele estava ali com os seus discípulos. E ali em Mateus 28, o texto da grande comissão que todos nós conhecemos. Coloca aqui para mim, por favor, Mateus 28. Prestem atenção no que Jesus disse aqui para os discípulos. Ele disse o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, é aquele ide por todo mundo, né, e pregai o evangelho a toda criatura que nós conhecemos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok, até aqui nós temos decorado. Mas veja só o que diz aqui o verso 20, a exortação do Senhor. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim.
Então, aqui, nesse texto da grande comissão, o Senhor Jesus, ele dá várias orientações e vários comandos. Ele fala assim: vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, batize cada um desses novos discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não se esqueçam de ensiná-los a obedecer tudo quanto eu ordenei a vocês. Aquilo que eles receberam, eles sabiam que eles tinham que passar adiante. E esses novos discípulos, eles tinham que conhecer a palavra do Senhor para conseguir caminhar na presença de Deus. Então, nós entendemos que a obediência, ela está no centro daquilo que sustenta o Evangelho. Porque, irmãos, para pensar aqui comigo, se fosse necessário somente nós fazermos a nossa confissão, crermos no nosso coração, agora estou salvo, não preciso fazer mais nada. Só se Deus te levar nesse exato momento, né? Confessou Cristo, creu no coração, a gente pode fazer uma oração para Deus te levar. Mas enquanto nós não chega a nossa hora e nós não nos encontramos com o Senhor, nós temos uma jornada a percorrer. E essa jornada que nós vamos percorrer é um caminho que nós vamos trilhar, obediência para com o nosso Deus. Esse era o plano original do Senhor, a obediência. Restaurar esse relacionamento de Deus com o homem. Foi o plano desde o Jardim do Éden. Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar. Deus, Ele colocou eles no jardim. Eles estavam num lugar excelente. Mas Deus não deixou de dar instruções para eles do que eles deveriam e do que eles não deveriam fazer. E no momento em que houve um rompimento de aliança com Deus, nós já vemos que a própria palavra nos promete Cristo, nos promete Jesus, porque a semente da mulher esmagaria a cabeça de quem? Da serpente de Satanás. Então já havia uma promessa de que, embora o primeiro Adão tivesse pecado, e por meio dele entrou o pecado na humanidade, da mesma forma, o segundo Adão, que é Cristo, por meio dele, por meio daquele filho obediente, nós seríamos novamente reconciliados com Deus. A própria palavra do Senhor lá em Efésios, no capítulo 2, podem me acompanhar aqui. Eu vou citar vários textos bíblicos, mas é para que os irmãos vão conectando aqui e vejam como a palavra ela é perfeita e ela não se contradiz, pelo contrário, ela se complementa. A própria palavra nos diz que antes de nós sermos reconciliados com Deus, nós éramos chamados de filhos da desobediência. Aonde que está isso, irmã? Está lá em Efésios. Efésios capítulo 2, o verso 1 e 2 diz o seguinte: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, em outro tempo, quando nós estávamos mortos em nossos pecados e nas nossas transgressões, quando nós não tínhamos sido ainda reconciliados com Deus, nós éramos filhos da desobediência. Mas a mesma palavra nos diz que uma vez convertidos, redimidos, uma vez justificados por Cristo, nós podemos ser chamados novamente de filhos da obediência. Aleluia! Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 e 15. Leia aqui comigo. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam aonde? Na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Aleluia, glória a Deus. Nós fomos reconciliados com Cristo e nos tornamos filhos da obediência.
Então, a própria palavra nos garante que nós fomos escolhidos e eleitos por Deus para obedecer, para viver uma vida de obediência e de rendição ao Senhor. A palavra do Senhor, ela é linda. Olha o que diz lá em 1 Pedro. 1 Pedro, verso 1 e 2, diz o seguinte, prestem atenção, irmãos, fiquem aqui comigo. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo. Então, a fim de, a gente pode ler também, com a finalidade de. Então, aqui está dizendo, vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, Pai e Espírito. Vocês foram feitos um povo dedicado a Ele. Para qual propósito? Obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Aleluia. Nós fomos criados para andar em obediência ao nosso Senhor Jesus. E essa obediência, a palavra nos diz que ela nos purifica. Ela purifica o nosso coração, as nossas intenções, os nossos planos, os nossos propósitos são refinados para obedecer a Cristo. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 5, verso 9. E tendo sido aperfeiçoado, aqui está falando do Senhor Jesus, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, Jesus, Ele é Senhor de todos? Não. Jesus, Ele é Senhor daqueles que, sim, confessam com os seus lábios, creem no coração e andam em obediência na sua presença. É por isso que não tem como nós falarmos sobre obediência e não falarmos sobre uma submissão, uma entrega total ao Senhor. Porque nós não vamos obedecer um Deus ao qual nós não estamos rendidos. Nós não vamos entregar áreas da nossa vida a um Deus que nós não confiamos. E quando nós olhamos para a vida de Cristo, que é o maior exemplo para nós de como nós devemos viver a nossa vida, nós vemos o Deus encarnado, vivendo uma vida comum, ao mesmo tempo que era uma vida extraordinária, era uma vida comum, porque Ele tinha que lidar com todas as dificuldades que nós também temos que lidar. Mas nós vemos o Senhor Jesus vivendo uma vida totalmente dedicada ao Senhor. A própria palavra nos mostra que nem mesmo curas Ele realizava se aquela não fosse a vontade de Deus revelada a Ele. Ele não falava isso o tempo todo, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai. Olha o que diz lá em João 8,38. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Filipenses 2,8, também falando do Senhor Jesus. Diz, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Repita comigo, diga, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, nós não estamos falando aqui que Cristo ele foi obediente somente no momento da cruz, no momento da morte, não. Durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério, Ele se submeteu completa e totalmente à vontade de Deus para a vida dele. E Ele ensinou os discípulos a andarem da mesma forma. Eles sabiam que se eles quisessem seguir o Senhor, eles teriam que abrir mão das suas próprias vidas, teriam que abrir mão das suas vontades. Olha o que diz lá em Mateus 4,20, não precisa abrir. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Jesus disse, vem e me segue. Vem e me segue. E eles largaram imediatamente tudo. Eles apenas obedeceram.
Eles não começaram a questionar, Senhor, mas quais são as garantias? Como que vai ser a trajetória? Nós vamos ter um contrato? E se acontecer assim, assado? Não. Eles confiaram no chamado do Senhor para a vida deles. E a obediência é justamente nós nos rendermos, mesmo quando nós não temos todas as respostas. Mesmo quando as coisas elas tomam um curso na nossa vida que nós não conseguimos controlar. Mesmo quando nós, no nosso coração, ainda estamos relutando para obedecer aquilo que Deus já nos revelou, que é a vontade dEle para a nossa vida. Andar em obediência é abrir mão de si mesmo. Andar em obediência é negar a si mesmo todos os dias. É tomar a cruz de Cristo. É participar do sofrimento que está proposto para aquele que quer verdadeiramente ser seguidor do Senhor. Então não tem como nós trilharmos um caminho de obediência na presença do nosso Deus, sem nós deixarmos muitas coisas para trás. E é claro que se a gente compara essas coisas, a vida que nós estamos ganhando servindo a Deus, isso não é nada. Isso não é nada. E eu sei que muitas pessoas podem pensar assim, mas irmã, você está dizendo que eu preciso ser obediente, que isso faz parte da minha salvação, mas a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, que não é por obras, é um dom gratuito de Deus. Sim, nós não somos salvos pelas obras, é um dom gratuito de Deus. É por meio da fé que nós somos salvos, é por meio da graça do Senhor que nós somos salvos. Mas, irmãos, entendam, a palavra de Deus, ela é perfeita, ela não se contradiz. Quando nós lemos lá na epístola de Tiago, onde o apóstolo ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Ele não está dizendo que nós temos que praticar obras para nós sermos salvos. Mas ele está dizendo que aquele que é salvo, ele vai frutificar. Não tem como eu ter sido salvo pelo Senhor. Não tem como eu entender aquilo que o Evangelho fez por mim e eu não desejar frutificar para Ele. E eu não desejar frutificar para o reino de Deus. Então, irmão, essa fé, que é uma fé que salva, que a palavra nos diz que é uma fé que salva, ela não é uma fé só da boca para fora. Ela é uma fé que frutifica. Ela é uma fé que ela produz frutos. Ela produz frutos. Se a minha fé é verdadeira, ela vai se traduzir nas minhas atitudes, na maneira como eu vivo a minha vida. Então entendam, nós não obedecemos para ser salvo, nós obedecemos porque nós já fomos salvos. Amém? Conseguem entender isso? Eu não obedeço para ser salvo. Porque nem sempre eu vou conseguir obedecer, muitas vezes eu vou tropeçar. Mas eu obedeço porque eu já fui salvo. E porque com a ajuda do Espírito Santo, Ele vai me ensinando e me fazendo entender a profundeza do que é o Evangelho que me salvou. O Evangelho que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então as obras elas não nos salvam. E a palavra ela não se contradiz. Mas as obras, elas são um complemento prático da nossa salvação. Olha o que diz lá em Efésios, no capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, pera lá. A palavra está nos dizendo aqui que nós fomos criados à semelhança de Deus e fomos criados em Cristo para as boas obras. Nós fomos criados para frutificar. Não somos salvos pelas obras. Amém? Entendemos isso. Mas fomos salvos para frutificar para o Senhor. Amém? Quando nós lemos Hebreus 8, que é um tratado a respeito dos heróis da fé, nós vemos que aqueles homens de Deus, a própria palavra cita, aquilo que eles realizaram por meio da fé.
justamente por não se tratar de uma fé morta, uma fé só da boca para fora, mas uma fé que verdadeiramente se traduzia em atitude, em mudança de vida. E Abraão, que é o pai da fé, foi um grande exemplo disso. Olha o que diz lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 8. Prestem atenção. Pela fé, Abraão, quando chamado por Deus, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então veja, ele obedeceu por meio da fé. Embora ele não tivesse muitas informações, Deus disse para ele o seguinte: Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, sai do meio de tudo que você conhece, de tudo que é seguro para você, abandona tudo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que pela fé ele obedeceu. Ele não criou um dossiê de perguntas para começar a questionar a Deus como que seria a sua jornada, se as suas necessidades seriam supridas, se ele teria que enfrentar lutas no meio do caminho. Não, ele não questionou nada disso. A Bíblia diz que pela fé ele obedeceu. E ele foi para um lugar sem saber para onde ele estava indo. Então, irmãos, quando nós lemos a palavra, principalmente ali Romanos, que acaba sendo o livro de Romanos, é um tratado sobre a salvação, a justificação e a graça. Aquilo que o apóstolo Paulo fala quando ele diz que nós não somos salvos pelas obras que nós praticamos, não está se contradizendo com o resto da palavra, pelo contrário, porque o próprio apóstolo Paulo, ele começa e ele termina a carta de Romanos usando um termo que é a obediência da fé. Então ele fala: eu fui designado como apóstolo do Senhor para conduzir os gentios à obediência da fé. Então o que ele está querendo dizer? Que para nós andarmos em obediência, nós precisamos praticar uma fé viva e uma fé verdadeira. Porque senão nós caímos na armadilha do autoengano, irmãos. De que apenas nós cumprindo ali as regras, tudo bonitinho, nós vamos conseguir alcançar o favor de Deus, nós vamos conseguir agradar o coração de Deus, e nós não conseguimos nos auto-justificar, irmãos. Eu sei que muitos têm muito conhecimento bíblico. Se você parar para sentar e conversar com a pessoa, muitas vezes ela já sabe o que ela precisa fazer. Ela já ouviu muitas pregações, ela ouve muitas pregações aqui na igreja, fora da igreja, ouve pregação, ouve podcast, está ouvindo louvor. Então, assim, muitas situações ela sabe aquilo que ela deve fazer. Mas o problema é quando o conhecimento ele não consegue descer daqui para aqui. Para realmente dirigir as nossas decisões, dirigir as nossas atitudes e dirigir a nossa vida. E aí nós vivemos muitas vezes debaixo de um jugo, de uma aparente obediência. Nós aparentemente estamos obedecendo ao Senhor, como Caim. Caim, ele ofereceu a sua oferta a Deus. Mas a palavra do Senhor diz que Deus não se agradou da oferta, não se agradou do coração dele e da oferta que ele ofereceu. Porque Deus viu tudo que estava por trás daquele coração, que estava cheio de pecado e de tantas coisas que o afastavam da presença de Deus. Então nós precisamos entender que não existe obediência parcial. Muitas vezes nós podemos ser servos de Deus que obedecem, servem aqui na casa do Senhor, somos fiéis, né? Fazemos com zelo aquilo que é colocado nas nossas mãos, mas muitas vezes dentro do nosso lar nós negligenciamos aquilo que a palavra diz, da maneira como nós devemos tratar a nossa família. Ou às vezes dentro do nosso trabalho, muitas vezes não somos íntegros. Muitas vezes não tratamos os nossos colegas de trabalho como um discípulo de Cristo deveria tratar. Então, muitas vezes nós vamos empurrando com a barriga uma obediência parcial. Nós obedecemos em certas áreas da nossa vida, mas em outras nós não obedecemos porque nós ainda queremos estar no controle. Nós não entregamos completamente o controle nas mãos de Deus. E tem muitas pessoas que se mantêm
nesse espírito de engano, porque acham que estão agradando a Deus, quando na verdade elas estão desobedecendo ao Senhor, como aconteceu com Saul. Quando eles saíram para guerrear contra os amalequitas, a instrução de Deus era muito clara. Não é para deixar nada para trás. Todo mundo vai morrer, seja animal, seja boi, seja vaca. E aí o que Saul faz? Ele poupa o rei Agag, o rei dos amalequitas, e ele poupa a melhor parte dos animais. E Deus tinha falado para ele o quê? Que era para ele fazer justamente o contrário. E aí ele já começa desobedecendo mais ainda, quando ele tem que esperar o profeta Samuel para oferecer o holocausto a Deus após a vitória que o Senhor deu. E ele mesmo, como rei, não poderia oferecer, ele não era sacerdote, e ele vai e oferece o sacrifício, então a desobediência já começou aí. E aí quando Samuel chega e questiona ele, pergunta: Saul, o que você fez? Ah, eu fiz o que o Senhor mandou. Lá ele fala: não, eu obedeci a Deus. Ele afirma, ele acredita que ele obedeceu a Deus. E aí Samuel questiona: e por que você deixou vivo Agag? Por que eu ouço o mugido dos animais? Ah, sabe o que é, Samuel? É que você sabe, né? Sabe por que eu fiz isso? É que eu estava querendo oferecer esses animais em holocausto para Deus. Ele quis dar ali uma despertinho, porque além de ter desobedecido, ele ainda tentou usar a desobediência dele para dizer que ele estava fazendo aquilo para honrar ao Senhor. E aí Samuel fala aquela frase que todos nós conhecemos: obedecer é melhor do que... E esse orgulho no coração dele, que obscureceu o seu entendimento, não permitiu que ele enxergasse que a obediência parcial dele era equivalente à desobediência. Eu falo e repito isso para o meu filho, eu digo isso, eu já disse isso algumas vezes aqui. Eu estive na conferência Voz dos Apóstolos, eu escutei um pastor, um servo de Deus, era um pastor americano, ele estava contando, no contexto ali, ele tinha um chamado do Senhor para evangelismo, e ele estava contando que quando Deus colocava assim no coração dele, que era para falar de Jesus para alguém, era para ele obedecer naquela hora, não importava se ele saberia o que ele vai dizer para a pessoa que está diante dele. Jesus mandava, vai, ele falava... Eu tive que aprender que eu deveria ir na mesma hora, não tinha que esperar mais nenhuma revelação. Deus mandou, eu vou. Ele falou assim, porque o Senhor me ensinou que obediência atrasada é desobediência. Obediência incompleta é desobediência. E nós precisamos entender que, da mesma forma que o Senhor ele nos pede obediência, nem sempre Ele vai nos explicar tudo, irmãos. Nem sempre você vai ter todas as respostas diante de você. E aí você pode me perguntar, mas quais as garantias que eu tenho? A garantia que nós temos é que nós servimos um Deus fiel. E nós temos também a garantia de que, pela graça, nós não somos somente salvos. A mesma palavra que diz que pela graça nós somos salvos, ela diz que a graça nos capacita a andar em obediência com o nosso Deus. Vocês lembram do episódio da mulher pecadora? Todo mundo queria apedrejar ela. Quando todo mundo foi embora, depois das palavras de Jesus, o que Jesus fala para aquela mulher? Vá e não peques mais. Agora vamos parar para pensar. Nós entendemos que esse comando, essa orientação que Jesus estava dando para ela e que também serve para nós, quando nós nos libertamos de situação de pecado na nossa vida, não significa que Ele está dizendo para nós, vai e se vira agora. Eu não quero que você peque de novo, não quero que você caia nisso de novo, não. Dá o seu jeito, dá os seus pulos. Não era isso que Deus estava dizendo para ela. O Senhor Jesus estava dizendo para ela, vai e não peques mais. A mesma graça que te salvou de ser apedrejada, é a graça que vai te capacitar a lutar contra o pecado. E enquanto nós estamos aqui nessa terra, irmãos, nós estamos lutando contra o pecado. Nós estamos lutando contra o pecado que tenta nos separar da presença do Senhor. Então,
da mesma forma que o Senhor nos pede obediência, Ele nos capacita a obedecer. Porque senão Deus seria um Deus injusto. Ele estaria pedindo algo que nós não conseguiríamos fazer nem com a ajuda dEle. E eu amo quando lá em Deuteronômio 30 fala, né? A palavra não está longe de você, ela está próxima do teu coração, da tua boca. Ela não é pesada demais. E sabe por que a palavra ela não é pesada demais, irmãos? Porque pela palavra, por Cristo, nós fomos salvos e justificados. Antes nós estávamos condenados. Nós tínhamos o peso de todos os pecados nos nossos ombros. E Cristo tirou esse peso. Então a palavra ela não é pesada, porque nós estamos buscando viver debaixo da palavra pela graça de Deus. Por essa força capacitadora, que nos ajuda um dia após o outro, lutar contra situações que vêm para nos tirar da presença de Deus. Pensa aí nas tentações que você se depara todos os dias na sua vida. As tentações que eu me deparo todos os dias na minha vida. Quantas situações que vêm para nos fazer pecar, para nos fazer nos distanciar do Senhor. É claro, irmãos, nós não vamos ser perfeitos. O Senhor, Ele conhece as nossas limitações. Mas nós não podemos insistir nos mesmos pecados, se nós sabemos que o Senhor já nos libertou e nos capacitou a vencer o pecado. Essa graça nos capacita a obedecer ao Senhor todos os dias. E eu estive falando na semana passada a respeito de amar ao Senhor, né? O primeiro grande mandamento, ame o Senhor com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ame o Senhor. E eu e Felipe, nós sempre repetimos aqui o que a palavra nos diz. Isso daqui não é um conceito nosso. A linguagem do amor de Deus é o quê? O que significa a linguagem do amor de Deus? É a maneira como Deus se sente amado. Como que Deus se sente amado? Deus se sente amado quando nós o obedecemos. Sou eu que estou dizendo? Não, é a palavra do Senhor. Eu nem sei se eu coloquei esses versículos, eu acho que não, mas eu vou ler rapidamente. E eu quero só que vocês prestem atenção aqui comigo. João 14:15. Se me amais, guardareis os meus... João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. João 14:23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. João 14:24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. 1 João 2, do 3 ao 5. Acho que aqui eu coloquei só o primeiro verso, na verdade. Sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Eu coloquei essas passagens? Não? A última, 2 João 1,6. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. A palavra está autoexplicativa aqui para nós. A linguagem do amor do nosso Deus é a obediência. Porque ouvir, irmão, qualquer um pode ouvir. Todos podem ouvir. Quem que hoje não tem acesso a ouvir uma pregação, uma mensagem? Né? A tecnologia trouxe essa possibilidade. Então, hoje, a pessoa, não importa em que lugar do mundo ela esteja, ela não precisa nem estar dentro de uma igreja, ela consegue ouvir uma pregação, ela consegue receber uma ministração. E dentro mesmo do contexto da igreja, ouvir, todos nós podemos ouvir. Mas a questão é, o que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos ouvindo. Porque o Senhor está dizendo aqui, se você me ama, você vai ouvir, você vai guardar os meus mandamentos e você vai praticar os meus mandamentos. E a minha palavra, ela não é pesada demais, porque eu mesmo sou aquele que dou graça e capacitação para que você possa viver debaixo da minha palavra. E isso revela o nosso processo de relacionamento com o Senhor. Nós entendemos que a questão da obediência não é uma questão de Deus mandou, eu vou fazer, simplesmente. É uma questão de relacionamento. É uma questão de compromisso. É uma questão de aliança. Ele está dizendo aqui, ó, se vocês me amam, vocês vão me obedecer. Ele está relacionando a obediência com o amor.
Ele está relacionando a obediência com intimidade, com relacionamento. Então não adianta também nós falarmos sobre obedecer ao Senhor se nós não estamos progredindo no nosso amor para com o nosso Deus. E não tem como nós progredirmos no nosso amor para com o nosso Deus se não obedecemos. Então, tudo gira em torno do nosso relacionamento com Deus. Eu tenho verdadeiramente uma aliança, um relacionamento com o Senhor. Acho muito interessante a ilustração que eu escutei certa vez. Né? Nós que somos pais, quando os nossos filhos nos chamam, assim, em 99,9% das vezes é para pedir alguma coisa. Né? Pai, mãe, quase, estou sendo boazinha, não é 100%, é 99,9%. Sempre que as crianças chamam, elas estão querendo alguma coisa. Mas vocês já pararam para pensar que quando nós crescemos, amadurecemos e nos tornamos adultos, quando nós visitamos os nossos pais ou quando nós ligamos para eles, a primeira coisa que nós perguntamos é: pai, o que você precisa? A gente não, pelo menos não deveria, né? A gente ir atrás só para pedir algum favor ou alguma coisa. Na maior parte das vezes, a gente pergunta se eles estão precisando de alguma coisa. E isso revela a maturidade do nosso relacionamento. E isso tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus, porque se o meu relacionamento com Deus se baseia somente em eu chegar diante de Deus e dizer: pai, eu preciso de X, Y, Z, vou liberando ali toda a minha lista. Mas eu nunca consigo chegar diante do Senhor e dizer: pai, o que o Senhor quer de mim? Qual a direção do Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Como eu posso ser obediente àquilo que o Senhor está me pedindo nesse momento? O que o Senhor quer que eu faça? Essa rendição, essa maturidade no nosso relacionamento para com o Senhor. Irmãos, eu sei, muitas vezes o sermão pode ser bonito, as palavras podem tocar ali o nosso coração, mas nós precisamos entender, diante dessa palavra, eu preciso ter atitudes concretas de mudança. É o Senhor quem vai me capacitar para essa mudança. Mas eu preciso decidir no meu coração, verdadeiramente sair daqui e colocar a palavra que eu estou escutando em prática na minha vida. Então eu falei acerca de 3 coisas que estão fortemente relacionadas à obediência. A primeira delas é a rendição. Se nós não nos rendemos ao Senhor, nós não vamos obedecê-lo. Quais áreas da nossa vida nós ainda não rendemos ao Senhor? Quais áreas da nossa vida nós rendemos parcialmente? Nós deixamos Deus ir até um certo ponto, mas a partir dali a gente fala: Deus, deixa que a partir daqui eu resolvo. Parece muito absurdo quando tem alguém falando em voz alta, mas muitas vezes é exatamente dessa forma como nós estamos nos comportando. Nós limitamos o agir de Deus nas nossas vidas porque nós limitamos a obediência que Ele nos pede. Então, em qual área das nossas vidas nós verdadeiramente precisamos deixar o Senhor entrar, trazer a luz, pôr ordem, ordenar as coisas da maneira dEle? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa movimentação toda que Deus faz quando Ele entra, muitas vezes dói, machuca, é difícil, expõe certas coisas, certas áreas da nossa vida, muitas vezes pecados, feridas, que nós não gostaríamos de expor. Muitas vezes a gente quer deixar ali a porta do quarto fechada, a luz bem apagadinha, para que ninguém veja o que está acontecendo. E Deus, Ele quer entrar, Ele quer que a sua luz venha dissipar todas as trevas. Deus quer nos libertar de pecados escondidos. Deus quer tratar no nosso coração perdão que nós não liberamos. Porque se a palavra nos diz que nós devemos perdoar, e a palavra nos garante que se nós não perdoamos, Deus também não nos perdoa, e eu ainda estou ali lutando para liberar o perdão, eu estou lutando com quem? Eu estou lutando com Deus. Irmãos, o perdão, ele é um processo, eu entendo. Mas a iniciativa de dizer: não, Senhor, eu quero perdoar.
Eu libero meu coração e eu deixo que o Senhor trabalhe nisso. Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou errado em guardar ressentimentos no meu coração, daquilo que aconteceu lá em 1900 e, como dizia minha mãe, 1900 e Coca-Cola com rolha. Muitas vezes nós estamos conservando no nosso coração coisas que já passaram lá atrás, e a gente não consegue perdoar. Aquilo ainda fica remoendo dentro de nós, ainda é uma ferida aberta, e Deus querendo tratar. E muitas vezes nós levamos essa ferida aberta para outros relacionamentos, para outras áreas da nossa vida, e o Senhor continua falando que nós precisamos liberar perdão. Que nós precisamos deixar Deus nos libertar de pecados secretos que nós temos escondido. Isso é se render verdadeiramente a Deus. É admitir, Senhor, verdadeiramente eu tenho negligenciado a minha vida espiritual. Eu tenho sido negligente. Eu chego aqui na igreja e eu canto, eu me rendo aos seus pés outra vez. Mas na segunda-feira eu não consigo nem orar a Deus. Eu não consigo abrir minha Bíblia e ler. O ano inteiro passa, eu não faço um jejum. Como que eu posso dizer que eu estou vivendo uma vida rendida ao Senhor? Se no decorrer dos dias, eu não estou me rendendo a Ele. Nos pequenos passos que eu dou, nos pequenos passos que nós damos, nós podemos escolher nos render ao Senhor ou não. Então não tem como dizer que a minha vida está rendida a Deus e que eu caminho em obediência a Ele, se eu verdadeiramente não me submeto àquilo que Ele me pede. E a pergunta que nós podemos nos fazer hoje é: será que eu quero que Deus verdadeiramente dirija a minha vida ou eu quero que Ele apenas me abençoe? Será que eu quero apenas as mãos do Senhor que me abençoam, mas eu não quero ter que me inclinar aos seus pés e entender que os seus pés me bastam? Amém? A rendição é um dos pilares para nós andarmos em obediência. Amar ao Senhor também. Se nós não amamos ao Senhor, nós não vamos obedecer. E se nós não obedecemos, também é porque não amamos. Olha o que diz lá em Romanos 8,36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Olha o que diz aqui, irmãos. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos nos submetido, as prisões, as injúrias, os açoites, as necessidades, as prisões, tudo que nós temos passado, nós temos feito por qual motivo? Por amor de ti. É por amor do Senhor que nós continuamos a pregar o Evangelho. Se aquilo que nós fazemos aqui na igreja do Senhor, se a maneira como nós vivemos a nossa vida, sendo discípulos de Cristo, não se fundamenta no amor, então a própria palavra diz que não vale de nada. Lá em 1 Coríntios 13 diz isso. Eu posso ter profecias, eu posso ter obras, eu posso orar e as pessoas serem curadas, mas se aquilo que eu estou fazendo não se fundamentar no amor, de nada vale. É o amor que nos sustenta quando nós não temos respostas. Quando Deus nos pede algo que parece muito difícil e que nós não sabemos como que vai ser o dia de amanhã. Esse amor nos sustenta e nos encoraja a nos entregar à morte uma vez no mês, uma vez no ano, todo dia, todo dia, todos os dias, todos os dias. Então, amar verdadeiramente ao Senhor, progredir, e eu falo aqui, irmãos, todos nós não chegamos ainda nesse amor que é com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento. Nós não chegamos ainda nesse patamar, mas nós temos que estar progredindo no nosso amor. O nosso amor, ele tem que crescer. O nosso amor por Deus, ele tem que progredir, ele tem que crescer.
E no decorrer dos nossos dias, conforme a gente vai dizendo sim para a vontade de Deus, conforme eu vou amando o meu próximo, conforme eu vou aprendendo a servir sem esperar reconhecimento, porque tudo isso são expressões do amor de Deus que eu recebi e que eu estou entregando. Eu amo por quê? Porque eu sei que Deus me amou primeiro. A própria palavra diz, vocês amamos ao Senhor? Porque Ele nos amou primeiro. Eu amo meu irmão, mesmo com todos os defeitos dele, porque eu fui amada primeiro, eu não merecia. E ele também vai me amar, mesmo não sendo amável, porque ele entende que ele foi amado por Deus, e ele também não merecia. Então, o nosso amor também para com o próximo é uma expressão do nosso amor para com Deus. A própria Bíblia diz, se você fala que você ama a Deus, mas você odeia o seu irmão, você não passa de um hipócrita. Hipócrita. Então, nós falamos a respeito da obediência que vem pela rendição, a obediência que vem pela expressão do nosso amor a Deus. E nós falamos também da obediência, da fé. A palavra do Senhor diz que pela fé, Abraão ofereceu Isaque, o filho da promessa. Ele não tentou racionalizar aquilo que Deus estava pedindo para ele. Afinal, não fazia muito sentido. Espera lá. Deus disse que por meio de mim, eu teria uma grande descendência, Ele me daria um filho, Ele me daria uma semente, e quando finalmente eu tenho esse filho, Deus me pede esse filho de volta, não faz muito sentido isso. A Bíblia diz que não só Abraão obedeceu, como ele obedeceu rapidamente, porque ele recebeu aquela instrução do Senhor, ainda de madrugada, ele se levantou com Isaque, pegou a lenha e partiu o monte. Ele não somente obedeceu, mas ele obedeceu rapidamente. E a fé dele era a expressão da gratidão dele a Deus e da confiança. E ele estava dizendo o seguinte a Deus: eu creio que o Senhor, que não poupou o seu filho, não deixará de nos dar com ele também todas as outras coisas. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que Abraão cria que, se necessário, Deus ressuscitaria Isaque. Ele cria no coração dele, então ele não tinha dúvidas. Então não tem como eu falar a respeito de uma fé que me leva à obediência, se essa fé ela não é demonstrada nas atitudes, na maneira como eu vivo, nas palavras que eu libero, nas decisões que eu tomo, na maneira como eu cuido das coisas do Senhor, da minha família, do meu trabalho, seja do que for. Uma fé que ela não se traduz em atitudes práticas de obediência ao Senhor, é uma fé só da boca para fora. E essa fé, ela não nos salva. Essa fé, ela não é a fé que verdadeiramente, pela qual nós somos justificados. Amém? Então nós precisamos sair daqui nessa noite, decididos no nosso coração, entendendo essa palavra. E dizendo: Senhor, aquilo que eu não tenho rendido na Tua presença, aquilo que eu não tenho submetido ao Senhor, me mostra. Vamos orar nessa noite, fique de pé. Talvez existam áreas da sua vida que você já tenha conhecimento de que você ainda não entregou completamente nas mãos do Senhor. E essa noite o Senhor, Ele está dizendo: entrega. Não entrega apenas um dos seus caminhos, mas entrega todos os seus caminhos ao Senhor. Confia nele com todo o seu coração. Não espere garantias. Deus é a nossa maior garantia. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele é a nossa herança. O Senhor, Ele é a nossa porção. Então deixa o Senhor ministrar no seu coração nessa noite aquilo que você precisa render a Ele, que você ainda não rendeu, aquilo que você ainda está retendo no seu coração, muitas vezes feridas que precisam ser tratadas, assuntos que ficaram inacabados, coisas que o Senhor te pediu para fazer, mas você ainda está hesitando no seu coração. Fale com o Senhor nessa noite.